Bom, gente, a nossa aula de hoje, o assunto vai ser o algoritmo AM. O algoritmo AM é um método alternativo ao método aproximado para encontrar estimadores de máxima verossimilhança. Então, os estimadores de máxima verossimilhança que vocês viram em inferência, a gente tem um caminho para obter eles, né, derivando, igualando a zero a log verossimilhança, mas nem sempre eu consigo chegar numa forma fechada do estimador. Então, em alguns casos, eu tenho que encontrar métodos aproximados para obter esses estimadores. Na própria disciplina de inferência, a gente mostra alguns casos aí, o método de Newton-Raphson, por exemplo, e tem esse algoritmo AM, é uma alternativa, principalmente quando eu tenho dados faltantes. Né? Ele consiste em inserir os dados e o que a gente vai fazer é imputar valores para esses dados e fazer métodos aproximados até chegar na forma do estimador. Então, para esse assunto aqui, basicamente, assim, não é um assunto da minha área, onde eu sou, assim, que eu trabalho, né? Eu trabalho mais com inferência bayesiana e geração de variáveis. Eu peguei esse material aqui da internet, né? Do Manuel Ramon Vargas, eu posso passar para vocês, o material que está disponível. Eu achei ele bem interessante para a gente começar. E peguei também esse material aqui, o material do professor Caio da Unicamp. Também está bem explicado aqui. Eu vou explicar para vocês só um pedaço desse material, mas tem mais exemplos. O que eu quero fazer aqui na aula de hoje. Aqui, pronto, agora estou maximizando a tela. Então, o que eu quero fazer aqui na aula de hoje com vocês é mostrar só a ideia do algoritmo AM e a gente possa fazer aqui alguns exemplos, né? Então, com esses exemplos, vocês vão poder, a gente vai fazer depois na próxima aula, a gente vai fazer a aplicação deles no R. Então, o que eu quero que vocês entendam mais ou menos a motivação do algoritmo AM. Então, eu vou começar aqui o algoritmo em si. Bom, vamos fazer uma introdução, uma definição do algoritmo AM. O algoritmo AM ele trata-se de um método geral para encontrar estimadores de máxima verossimilhança de uma distribuição de probabilidade. Então eu tenho lá a função de verossimilhança. Então, para vocês que lembram aí da disciplina de inferência, o que é a verossimilhança? A verossimilhança eu tenho x1. Se eu tenho x1, xn e d com uma distribuição f de x dado θ. Então, o que é a verossimilhança? L de θ dado x, dado vetor x, é o quê? É o produtório de i igual a 1 até n, f de xi dado θ. Ou, a gente viu inferência lá na disciplina de inferência, poderia pegar o logaritmo da verossimilhança também. Então, seria o quê? Seria o logaritmo natural da L de θ dado x. Então, qual é o objetivo do estimador de máxima verossimilhança? O estimador de máxima verossimilhança é encontrar o θ, encontrar o θ. Esse θ pode ser um único parâmetro, pode ser um vetor de parâmetros, né? Encontrar o θ mais plausível para aquela amostra. Mais plausível para aquela amostra. Para a amostra observada. Então, dado uma amostra x1, xn, vamos supor que eu tenho dados de temperatura, né? Então, vamos supor que θ é a média, o parâmetro médio da temperatura. Então, para aqueles dados de temperatura que eu coletei, qual é o θ que faz mais sentido, né? Qual é o θ mais plausível que seria a média de temperatura? Então, qual que seria o θ que mais condiz com respeito àquilo que eu observei nos meus dados? Então, basicamente, isso é uma ideia, assim, estou tentando simplificar, né, falar de uma maneira mais simples o princípio da verossimilhança, mas essa é a ideia geral, é encontrar o θ mais plausível para aquela amostra que eu observei. Então, como é que eu encontro o θ mais plausível? Seria o θ mais verossímil para aquela amostra, então seria uma outra maneira de dizer. Θ mais plausível é a mesma coisa que dizer que é o θ mais verossímil. Se ele é o θ mais verossímil para aquela amostra, é o θ que tem a maior verossimilhança. Então, é o θ que tem
a maior verossimilhança. O que eu posso fazer aqui na minha função de verossimilhança? Eu posso propor, tanto na função de verossimilhança, eu posso propor vários tetas para a função de verossimilhança. Se eu ponho o teta igual a zero, eu vou ter uma função de verossimilhança. Se eu tenho um teta igual a 1, vou ter uma outra, pode ser maior ou menor. Então, eu posso ficar chutando aqui vários valores de teta. Para cada teta diferente aqui que eu mudo, eu vou ter um valor diferente da minha função de verossimilhança. Então, o teta vai ter um teta que torna a verossimilhança o maior possível. Então, existe um teta que torna essa função aqui o maior valor possível. Então, o teta que torna essa função o maior valor possível, ele é o teta mais verossímil para aquela amostra. Então, se ele é o mais plausível, né? Então, se ele é o teta que torna essa função o maior possível, é o teta mais plausível para a amostra original, é o mais verossímil e é o que tem a maior verossimilhança. Então, ele é o estimador de máxima verossimilhança, ele é o chamado estimador de máxima verossimilhança. Ele é o teta que melhor representa o parâmetro da função f para aquela amostra que foi observada. Então, basicamente a ideia da verossimilhança é essa. Bom, e por que a gente faz o log? Porque se o θ que torna essa função a maior possível é exatamente o mesmo θ que torna a log verossimilhança a maior possível. Então, a função de log verossimilhança, o máximo dessa função aqui é o mesmo ponto que o máximo da verossimilhança. Então, na maioria das situações, em vez de encontrar o máximo da função de verossimilhança, eu encontro a função máximo da log verossimilhança. Porque na maioria das distribuições de probabilidade, derivar e encontrar o máximo com relação ao log é mais fácil do que a função de verossimilhança. Então, o que a gente faz lá em inferência é encontrar o θ que maximiza a função de verossimilhança ou, mais comum, a função log verossimilhança. Então, como é que eu encontro o máximo de uma função? Eu vou ter o d log gl de θ dado x dθ igual a zero. Então, eu resolvo essa equação aqui, calculo a derivada com relação a θ, e aí vou isolar o θ. Então, esse θ aqui que eu encontrar vai ser o meu ponto crítico. Então, para quem viu inferência, eu tenho que derivar igual a zero para encontrar os meus pontos críticos, e aí depois eu faço a segunda derivada para ver se esse ponto crítico é um ponto de mínimo e de máximo. Então, para ser um ponto de máximo, a segunda derivada tem que ser negativa. Então, basicamente, essa é a ideia introdutória da função de verossimilhança. Então, o que eu falei até agora é mais um exemplo mais uma revisão de inferência, né, do que a técnica propriamente dita, né, que a gente vai utilizar aqui. Bom, então, o que acontece no algoritmo M é que em algumas situações eu não consigo resolver a equação e encontrar o estimador de máxima verossimilhança. E na maioria das situações pode acontecer de eu ter dados incompletos. Então pode ser, por exemplo, que no modelo de regressão esteja faltando algum xi, algum yi. Na minha amostra esteja faltando algum indivíduo não tem um determinado valor na amostra, onde eu não sei qual é o valor dele. Então o que a gente vai fazer é imputar valores para esses dados incompletos. E aí quando eu imputo esses valores, a gente vai fazer um procedimento recursivo. O algoritmo M, ele consiste em fazer um procedimento recursivo e aí eu consigo obter um estimador aproximado de máxima verossimilhança. Bom, então ele é usado em vários tipos de aplicações, né? Então eu posso aplicar em exemplos, a gente vai ver aqui dois exemplos genéticos, né? E um exemplo com regressão com dados faltantes. Bom, então o algoritmo EM, do próprio nome EM, ele consiste em duas etapas. Tem a etapa chamada E e a etapa chamada M. Então a etapa chamada E é a etapa para gerar os dados, né, para ter o problema de dados completos. Então a etapa E é chamada E de estimação. Então o que a gente vai fazer? Se eu tenho dados incompletos, eu tenho que estimar esses dados. Quais seriam os valores para esses dados incompletos? Então, qual seria o valor esperado? Então, se eu tenho um indivíduo lá onde eu não tenho uma das covariáveis dele, qual que seria o valor que eu esperaria da covariável daquele indivíduo?
Então é isso que a gente faz. A gente primeiro vai estimar os dados incompletos, porque a gente vai ter, fazendo isso, a gente vai ter um problema de dados completos. Então a gente vai gerar dados incompletos para que a gente possa ter um problema de dados completos. Então se eu tenho um problema de dados completos, resolvi a minha etapa E, então imputei lá os valores faltantes, eu vou agora para o próximo passo, que é a etapa M. Então a etapa M, ela consiste A etapa M, ela consiste na maximização. Bom, então a etapa de maximização, ela consiste com os dados completos. Então a etapa E consiste em completar os meus dados faltantes, e com esses dados faltantes eu posso fazer estimação. Eu posso fazer estimação de máxima verossimilhança. Eu posso usar os métodos de máxima verossimilhança com os meus dados completos. Então aí consiste em fazer esses dois passos, na etapa E de estimação e a etapa M de maximização. Então a etapa M eu posso aplicar, né, nos meus dados completos. Bom, então como é que eu faço aqui? Então esse aqui é um esquema de mais ou menos como é que funciona o algoritmo EM. Então tem aqui mais ou menos o esquema, né, como é que funciona o algoritmo EM. Então tá aqui, ó. Então o primeiro passo é o passo da estimação. Então eu tenho aqui um vetor aleatório x, né? Então esse vetor x pode ser, tem os dados faltantes. Então o que a gente vai fazer, o primeiro passo é imputar valores para esse x. Eu vou imputar valores para o x e aí eu vou resolver o log da verossimilhança. Então eu imputei valores para x, fiz a estimação e vou calcular a função de log verossimilhança para obter um θ. Mas o que acontece aqui? Qual é a grande ideia do algoritmo EM? Então, o que pode acontecer? Bom, então a ideia do algoritmo EM seria fazer a estimação, né, e a maximização. Então, aí eu vou resolver. Então, aqui tem o slide. Tem o processo aqui, mas eu acho que vai ficar melhor eu escrevendo aqui a ideia do algoritmo. Acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Então o que acontece? Eu posso começar o processo, ele começou aqui dando um chute inicial para o θ, né? Mas eu poderia começar o processo dando um chute inicial para o x. Então aqui tanto faz, essa parte aqui da inicialização, tanto faz como que a gente começa, né? Então eu dou um chute inicial aqui para o θ, ele chama de θ0, e aí eu vou calcular os valores do x faltantes. Então na execução, essa execução aqui, esse passo aqui da execução, eu repito eles várias vezes. Então eu tenho a etapa E. O que é a etapa E? Dado esse chute inicial para o θ, eu vou calcular o valor esperado dos dados faltantes. Então aqui ele chamou o x os dados que eu tenho e z os dados faltantes. Então ele vai calcular o valor esperado do z. Então ele vai calcular o que? Ele vai calcular qual seria o z esperado para esse θ inicial aqui. Então ele vai calcular a esperança de z com esse θ inicial. Então ele calcula a esperança de z e vai imputar os dados faltantes. Então o meu z ele vai ser esse valor esperado. E aí na etapa M ele vai calcular o θ chapéu, o estimador de máxima verossimilhança, considerando os dados completos agora. Então considerando que z é esse valor esperado, eu vou calcular qual que seria o meu θ chapéu, qual que seria o valor máximo da função de verossimilhança. Então eu repito esse processo várias vezes. Por que eu tenho que repetir várias vezes? Porque eu dei um chute inicial. Tudo começa com um chute inicial que eu estou dando. Esse chute inicial pode ser ruim. Pode ser que eu dei um chute aí, um θ que não tenha nada a ver com aquele θ que seria o de máxima verossimilhança. Então se eu dou um chute ruim, o que acontece? A minha estimativa dos dados faltantes também vai ser ruim, vai ser um valor esperado com relação a um θ ruim do chute inicial. Então, eu dei um chute inicial, então esses meus dados faltantes, que eu imputei, eles estão ruins. E aí, na hora de estimar, ele vai estimar em cima desse z faltante, que é ruim. Então, na hora de eu fazer a atualização para o θ, ele vai fazer o θ chapéu, ele vai dar um θ chapéu que vai ter esse efeito de um z ruim, mas só que ele não vai ser tão ruim quanto o chute inicial. Ele vai, aos poucos, ele vai melhorando, ele vai ficando cada vez
mais próximo daquele que seria o θ chapéu. Então, esse primeiro aqui, quando eu faço o θ1, ele vai dar um valor ruim, mas não tão ruim quanto o chute inicial. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a etapa E. Então, agora ele vai calcular o valor esperado de Z com relação ao θ já do primeiro passo, que já não é tão ruim. Então, se eu calculo o valor esperado de um θ que não é tão ruim, o meu Z também não vai ser tão ruim. E aí, na hora de eu fazer a estimação desse Z aqui, o meu outro θ já vai ficar melhor ainda. Então, o algoritmo consiste em fazer esses passos, eu fazer essas atualizações até chegar num θ que vai chegar uma hora que ele vai ficar melhorando, melhorando, melhorando e vai ficar bom. Ele vai ficar tão bom que ele vai ficar bem próximo daquilo que seria o estimador de máxima verossimilhança. Então, chega uma hora da estimação que os θs eles vão convergindo para um θ chamado θ ótimo. E esse θ ótimo seria o estimador de máxima verossimilhança. Então eu vou ficar repetindo esse processo até a diferença entre dois θs consecutivos ser praticamente zero. Então quando os θs, a atualização já não tiver mais efeito nenhum, quer dizer que eu atingi aquele meu θ ótimo. E esse seria o estimador de máxima verossimilhança. Então basicamente esse seria o processo do algoritmo EM. Então, sim, toda a estrutura do algoritmo EM ela vai funcionar dessa maneira, né? Então aqui eu vou, talvez se eu desenhar os passos aqui para vocês, eu acho que vai ficar melhor. Então os passos aqui do algoritmo EM, passos do algoritmo EM. Então os passos do algoritmo EM. Então o passo 1 é dar um chute inicial. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha amostra. Vamos supor que eu tenho x1, x2, vou chamar o terceiro de z, x4, z5, x6, até xn. Então por que eu estou chamando a minha amostra desse jeito? Então o que vai acontecer aqui? Suponha que eu tenha n indivíduos, mas só que eu tenha valores faltantes. Tenha valores faltantes aqui. Então, alguns são faltantes. Então, os x são aquilo que eu tenho observado e os z são faltantes. Então eu tenho x1, xn, né, de f de ponto dado θ. De uma distribuição com parâmetro θ. Então, eu vou dar um chute inicial, que eles chamam aqui de θ0. Bom, agora eu vou para o passo E. Passo E. Eu vou estimar os faltantes. Estimar os faltantes. Então, no caso, vai ser o Z3, o Z5 e outros Z mais que tiverem faltantes. Então, no caso, meu Z3, por exemplo, meu Z3 vai ser esperança, o valor esperado da F, dado o θ0. Qual seria a esperança dessa F aqui? E o Z5 a mesma coisa. Z5 vai ser esperança com relação a esse modelo que eu tenho, dado o meu θ0. Então eu vou fazer as atualizações várias vezes. Então eu vou ficar fazendo as atualizações. Bom, então o passo eu vou estimar os valores faltantes, né? E aí o passo M seria encontrar o EMV. Então eu vou obter o EMV, o estimador de máxima verossimilhança. Então o θ chapéu, que é do passo seguinte, eu vou chamar esse θ de θ1. O θ1 vai ser o máximo do que? Da minha F de x1, x2, ou seja, aí no caso os dados faltantes, né? x4, z5, e assim por diante, até o xn, dado θ. Então eu vou obter esse θ chapéu aqui. Então eu estou considerando que se eu estou no passo M, eu estou considerando que isso aqui é o que eu observei, mas não é o que eu observei.
Então, é como eu falei lá no slide anterior, né? Tem aquele erro, tem aquela diferença, o efeito do chute inicial. Então, cada um de vocês pode pensar num chute inicial diferente para esse θ. Então, se cada um pensou num valor diferente, isso aqui vai ser influenciado pelo chute inicial. E isso aqui também vai ser, para estimar o θ1, eu vou ter influência do chute inicial, por quê? Porque depende do Z3 e do Z5 que tem a influência do chute inicial. Então é por isso que eu tenho que repetir o processo várias vezes. Então, depois que eu estimei o θ, eu volto para o passo E. Eu vou estimar os faltantes, mas só que agora considerando o θ1 em vez do θ0. E aí eu vou ter novos Z3 e Z5. Então eu vou ter o Z3 da etapa 1 e o Z5, na verdade, da etapa 2 agora, né? Estou na etapa 2. E aí, na hora de fazer o θ chapéu, eu vou atualizar o θ2 chapéu. Agora vai depender agora dos meus novos Zs, 3, Z5 e de todos os outros faltantes que talvez tenham na minha amostra. Então, eu venho aqui, faço isso. Então, eu vou ter um novo θ. E aí, o que vai acontecer? Eu volto para o passo E. Então, eu vou lá e volto, repito de novo. Então, eu repito de novo e vou obter aqui um Z3 e um Z5, agora utilizando os θ2 e assim por diante. Então esse processo aqui, é um processo que eu vou fazendo várias vezes, né? Então vai indo e voltando, né? Ele vai atualizando. Então o que vai acontecer? Cada vez eu vou ter lá um θ, tem o chute inicial, eu dou uma rodada aqui, né? Então eu executo o passo E e M para obter o θ1, executo de novo para obter um θ2, e assim por diante. Executo de novo até obter um θn. E aí posso ficar fazendo várias vezes, né? θn mais 1. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o θ vai convergir para um valor ótimo. Então vai chegar uma hora onde a diferença entre dois θs consecutivos, uma rodada e outra do algoritmo M, praticamente não vai dar diferença. Então a minha condição de parada do algoritmo M é quando dois θs consecutivos estiverem muito próximos. Então geralmente a minha condição de parada do algoritmo M é enquanto um θ, enquanto θn menos, deixa eu apagar aqui, enquanto um θn menos um θ n mais 1, então essa diferença eu vou colocar em módulo, for maior do que um epsilon, então geralmente esse epsilon é um valor bem pequenininho. Então enquanto a diferença for maior do que um epsilon, faça o algoritmo. Então vamos supor esse epsilon aqui, eu posso supor, por exemplo, 0.001. Então enquanto não tiver tão pequena essa diferença, for maior que 0.001, eu vou pedir para ele ficar rodando. Vai fazendo passo E e M até chegar uma hora que a diferença é tão pequenininha que é menor do que 0.01. Então quando a diferença for pequena, né, eu vou parar. Então ele vai ficar fazendo o algoritmo enquanto essa diferença for uma diferença não muito pequena. Então eu só vou parar quando a diferença for muito pequena. Então esse é o critério de parada. E aí eu obtenho um valor aproximado para o estimador de máxima verossimilhança. Eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos. Então esse um exemplo aqui é um exemplo clássico aqui da estatística. Basicamente muitos materiais têm, né? Então esse exemplo aqui é um exemplo descrito no livro do Hall, de 1965. Então basicamente a grande maioria das referências em estatística ela utiliza esse exemplo aqui. Deixa eu abrir ele colocar aqui em tela cheia. Pronto. Então esse exemplo aqui, ó, ele considera que 197 animais, eles são distribuídos, eles têm uma distribuição de multinomial com 4 categorias. Então são 4 categorias genéticas de cada animal, né? Então são 4 fenótipos, né? Então são 7
eu peguei uma amostra de 197 animais, que são divididos em 4 categorias. Bom, então ele fala o seguinte: os dados observados consistem em Y, Y1, Y2, Y3, Y4, e esse aqui são os valores que eu observei. Então, 125 animais, eles têm o perfil genético 1, 18 animais têm o perfil genético 2, 20 animais têm o perfil genético 3 e 34 têm o perfil genético 4. Então, essa variável y é uma multinomial com m igual a 197 e os tetas seriam as probabilidades de um animal estar em cada um desses tipos aqui. Então, por exemplo, θ 1 é a probabilidade de um indivíduo ter a primeira característica. θ 2 é a probabilidade da segunda e assim por diante. Então, nesse caso aqui vai ser até θ 4, né? Então, a distribuição multinomial ela tem essa cara aqui. Então, vai ser o produtório de igual a TP, né? θi elevado a yi. Então, essa é a distribuição multinomial. Eu vou mostrar aqui para o caso logo com 4. Cadê? Que é um caso particular. Bom, então aqui outra informação do exercício é a seguinte. Bom, então vamos supor que tem um pesquisador lá que ele diz, né, que esses dados aqui, eles possuem esse modelo genético aqui. Então ele diz o seguinte, ele diz que o θ1 eu posso escrever desse jeito, o θ2 eu posso escrever desse jeito, o θ3 desse jeito e o θ4 desse jeito. Tudo depende de um único θ. Então ele fala que a primeira característica seria meio mais θ sobre 4. A segunda característica seria 1 menos θ sobre 4. A terceira teria mais ou menos a mesma probabilidade da segunda, 1 menos θ sobre 4. E a última teria probabilidade θ sobre 4. Bom, então como é que fica a função aqui de densidade aqui da multinomial? Então vai ser, eu vou ter essa primeira parte aqui da multinomial, e o que interessa para a gente seria essa parte aqui. Então o que a gente vai maximizar seria essa parte. Seria meio mais θ sobre 4 elevado a y1. Então o que seria? Seria a probabilidade, né, do indivíduo estar na primeira categoria elevado a frequência dele, vezes a probabilidade da segunda, vezes a frequência da segunda e assim por diante, da terceira e da quarta categoria. Bom, então nesse caso aqui, eu poderia tentar encontrar um estimador de máxima verossimilhança. Como é que fica a log verossimilhança desse modelo aqui? Então vou colocar aqui o exemplo. Então, exemplo. Então, a função de verossimilhança L de θ dado o y, né, y1, y2, y3, y4, eu vou colocar proporcional, porque na hora de derivar igualar a zero a verossimilhança, esse pedaço aqui tanto faz. Então, a derivada desse pedaço aqui com relação a θ ela é igual a zero. Então, não preciso me preocupar com ela. Então, a função de verossimilhança vai ser meio mais 1/4 sobre θ. Então ela vai ficar assim, ó, meio mais θ sobre 4 elevado a y1 vezes 1/4, 1 menos θ elevado a y2 vezes 1/4, 1 menos θ elevado a y3 vezes, aí a última aqui vai ser θ sobre 4 elevado a y4.
θ sobre 4 elevado a y4. Bom, então essa aqui é a função de verossimilhança. Log verossimilhança L de θ dado y1 até y4 seria proporcional a quanto? Seria y1 log de meio mais θ sobre 4 mais y2 log disso aqui, y3 log da mesma coisa. Então, eu vou colocar assim, y2 mais y3 log de 1/4 vezes 1 menos θ mais y4 log de θ sobre 4. Então, se eu fosse encontrar um estimador de máxima verossimilhança aqui, o EMV, eu teria que derivar com relação a θ igualar a zero. Então, derivar com relação a θ igualar a zero. Vamos tentar fazer isso aqui, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficaria. Então ficaria o seguinte, eu vou colocar aqui 2 em evidência, ficaria y1 vezes log de, vou colocar o 2 em evidência aqui, 2, não, é 4, né? 4 aqui, né? 4 embaixo, vai ficar 2, 1 meia, 2 quartos, né? 2 mais θ, mais y2 mais y3, log, então ficaria log de 1 menos θ, aí menos log de 4, então fica o log disso menos o log da parte de baixo, então fica menos y2 mais y3 log de 4 mais y4 log de θ menos y4 log de 4. Então, log de θ sobre 4 é log de θ menos log de 4. E esse pedaço aqui, eu poderia considerar como sendo y1 log de 2 mais θ menos y1 log de 4. O que eu vou fazer é o seguinte. Então, o L de θ dado y1, yn, se eu pegar só a parte que depende do θ aqui, vai ficar o quê? Vai ficar y1 log de 2 mais θ mais y2 mais y3 log de 1 menos θ mais y4 log de θ. Então, se eu derivar isso aqui, e posso tentar derivar igualar a zero, né, para encontrar o estimador de máxima verossimilhança. Então, tudo que não depende do θ, eu joguei fora aqui nesse caso. Então, vai ficar como aqui? Então, eu vou derivar igualar a zero agora. Então, dl dθ vai ser igual a quanto? Então, y é constante, log de 2 mais θ, o log de alguma coisa é 1 sobre a coisa vezes a derivada da coisa. Então, y1 log de 2 mais θ vai ficar y1 sobre 2 mais θ, a derivada do θ com relação a ele mesmo é 1, mais a segunda parte, y2 mais y3 é constante, log de 1 menos θ, qual é a derivada de log de 1 menos θ? É 1 sobre 1 menos θ vezes a derivada de 1 menos θ, que é menos 1. Então, vai ficar y2 mais y3 sobre 1 menos θ vezes a derivada de 1 menos θ, que é igual a menos 1. E a derivada do y4, derivada
com relação a θ, né, vai ficar 1 sobre θ. Então, isso aqui é igual a zero. Então, o problema aqui é que eu não vou conseguir isolar o θ e igualar ele a zero. Se eu for tirar o MMC, o que acontece aqui? Eu vou ter 2 mais θ vezes 1 menos θ vezes θ. Então, se eu for tirar o MMC aqui e igualar a zero, ficaria o quê? Ficaria y1. Ficaria o quê? Ficaria 1 menos θ vezes θ, menos, né? y2 mais y3 vezes 2 mais θ vezes θ. Vai ficar grande aqui, né? Opa. Vezes θ mais y4, 1 menos θ vezes 2 mais θ. Isso tudo é igual a zero. Então, ficaria o quê? Ficaria y1, ficaria θ menos θ ao quadrado, menos y2 mais y3, 2 mais θ vezes θ mais y4. Aí teria que resolver tudo isso aqui igual a zero. Então, cairia na equação de segundo grau e não daria para resolver esse sistema aqui. Então, não daria para resolver o estimador de máxima verossimilhança dessa maneira. Então, o que a gente tem que fazer é aumentar os dados. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Bom, então o que a gente vai fazer aqui é aumentar a dimensão dos dados. O que significa aumentar a dimensão dos dados? Eu vou considerar, então um problema que está dificultando aqui a gente fazer a estimação seria exatamente, seria o 2 mais θ. Deixa eu voltar aqui no anterior. Seria aqui, ó. Esse meio mais 1/4 vezes θ é que está atrapalhando. Então, eu tenho 1 meio mais 1/4 vezes θ. Então, aqui eu tenho 1 meio mais 1/4 vezes θ. Então, elevado a y1. Então, o que eu vou fazer aqui seria desmembrar o y1 em x1 mais x2. O que seria desmembrar o y em x1 mais x2? O que seria o x1? O x1 é o pedaço dessa conta aqui, que viria daqui, desse meio. E o x2 seria o pedaço da probabilidade que viria daqui. Então, eu escreveria dessa maneira, né? x1 seria a parte que vem de meio, e x2 seria a parte que vem de 1/4 vezes θ. Então, eu iria fazer esse desmembramento. Então, é isso que foi feito aqui. Então, vou passar aqui para o próximo slide. Tá aqui, ó. Então, eu vou ter y1 igual a x1 mais x2. Então, eu não sei quanto que é x1 e quanto que é x2. Então, a única coisa que eu sei é que x1 mais x2 é igual a 125, né? Que é o valor que tem lá, que é igual ao y1, né? Que é 125. Mas só que o que acontece aqui? Eu consigo encontrar... Então, se eu chamo x1 de 1 sobre 2 e o x2 do pedaço de 1 sobre 4 vezes θ, como é que fica a função de verossimilhança? Então, em vez de ficar como é que estava antes lá, eu vou escrever como é que estava antes e como é que ficou agora. Então, o pedaço da verossimilhança que estava 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 vezes θ elevado a y1, quando eu faço o x1, o pedaço que vem daqui, e o x2, o pedaço que vem daqui, então fica 1 sobre 2 elevado a x1 e
1 sobre 4 θ elevado a x2. Então, a função de verossimilhança vai ficar essa parte aqui. A parte que depende do θ vai ficar essa parte. Então, dessa maneira, eu consigo encontrar o estimador de máxima verossimilhança. Então, eu consigo obter o estimador de máxima verossimilhança. Então, como é que fica? Eu vou escrever isso aqui agora aqui na folha. Ó. Então seja y1 igual a x1 mais x2. Então, onde x1 é a parte meio e x2 é a parte 1 sobre 4 vezes θ. Então, o que vai acontecer agora? Quando eu faço isso, como é que fica a minha verossimilhança? A minha verossimilhança, L de θ, dado x1, x2, y2, y3, na verdade é y4, ela fica proporcional a quanto? Se eu pegar só a parte que depende do θ, então vai ser 1 meio elevado a x1 vezes θ sobre 4 elevado a x2, vai ficar 1 menos θ elevado a y2 mais y3 vezes 1 menos θ sobre 4, né? Tá lá, né? Vezes θ sobre 4 elevado a y4. Na verdade, aqui é L maiúsculo ainda, né? Não estou fazendo a minúscula. Então, log de θ dado x1, x2, y3, y4, ele vai ser proporcional ao quê? x1 log de meio, x1 log de meio. Aí eu vou fazer para o x2 agora, x2 log de θ menos x2 log de 4 mais y2 mais y3 log de 1 menos θ, né? Mais menos, né? Menos y2 mais y3 log de 4 mais y4 log de θ menos y4 log de 4. Bom, então o que eu vou fazer aqui é pegar só um pedaço que depende só do θ. Então vou abrir aqui outra página. Então eu vou ter log de θ dado x1, x2, y2, y3, y4 vai ser igual a quanto? Então vai ser proporcional a quanto? Então se eu pegar o pedaço que depende só do θ, deixa eu voltar aqui, ó. Esse pedaço aqui não depende do θ. Esse pedaço aqui, o x2 e o y4, ele depende do θ pelo log do θ. E o y2 mais y3 depende do θ pelo log de 1 menos θ. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar proporcional a x2 mais y4 log de θ mais y2 mais y3 log de 1 menos θ. Agora sim, eu vou fazer derivar o logaritmo igual a zero, d log dθ é igual a quanto? Então, x2 mais y4, quando eu derivo com relação ao log do θ, a derivada é 1 sobre θ, né?
E quando eu faço y2 com y3, log, a derivada do log, né, de 1 menos θ vai ser quanto? Vai ser vai ser 1 menos θ vezes a derivada de 1 menos θ, que é menos 1. Então, o que eu vou ter aqui? Isso aqui vai ser igual a zero. Então, eu vou ter x2 mais y4 vezes θ é igual a... Então, eu vou passar isso aqui para o outro lado, ó, menos 1 está menos aqui, quando eu passo para o outro lado fica mais. Então, vai ficar y2 mais y3 sobre 1 menos θ. Então, o que eu vou fazer agora é passar o menos θ para cá e passar o θ para cá. Então, eu vou ter que 1 menos θ vezes x2 mais y4 é igual a θ y2 mais y3. Então, agora eu vou juntar tudo que depende do θ de um lado. Então, eu vou ter x2 mais y4. Isso aqui vai ser igual a... Então, esse menos θ x2 mais y4 passa para lá somando. Vai ser igual a θ x2 mais y4 mais y2 mais y3. Então, aí, para isolar o θ, basta eu pegar esse pedaço aqui e passar para baixo. Então, eu vou ter que o meu θ chapéu vai ser igual a o x2 mais y4 sobre x2 mais y2 mais y3 mais y4. Então, essa aqui vai ser a minha etapa de maximização. Essa aqui é a minha etapa M. Então, essa aqui vai ser a minha etapa M. E a minha etapa E? Então, o y2, o y3 e o y4 eu conheço, está no enunciado. O que eu não conheço é o x2. O x2 é o que eu aumentei aqui. Então, o que eu sei sobre x2? A única coisa que eu sei aqui é que o y1 é igual a x1 mais x2. Então, eu sei que a minha probabilidade do y1 é meio mais... Então, eu sei o quê? Eu sei que a minha probabilidade... Então, aqui ele resolveu, né? Tá, eu vou tentar explicar aqui de outro jeito, peraí. Tá um pouco complicada a explicação aqui. Bom, então o que eu sei aqui é que x1, o y1 tem probabilidade meio mais θ sobre 4, né? Então, o que eu fiz? Eu separei o x1 em probabilidade meio e x2 em probabilidade θ sobre 4. Então, eu tenho o y1. Então, eu sei que a probabilidade de ter vindo de x1 é meio e a probabilidade de ter vindo de x2 é igual a θ sobre 4. Então, o x2, ele vai ter uma probabilidade... Então, se eu pegar o y1 como um todo... A probabilidade do y2, a probabilidade de sair o y2 dentro do x2, desculpa, dentro do y1, vai ser θ sobre 4 sobre o total, meio mais θ sobre 4. E a probabilidade de sair o x1 dentro do total de y1 vai ser meio sobre a probabilidade dos dois, meio mais θ sobre 4. Aqui tá ruim para escrever, né, gente? Deixa eu colocar aqui, escrever com outra letra.
com outra cor. Então eu vou ter que y1 é igual a x1 mais x2. Então eu tenho que a probabilidade desse aqui é meio mais θ sobre 4. Esse aqui é o meio e esse aqui é o θ sobre 4. Então o que eu tenho aqui? A probabilidade de sair o x2 dentro do y1 é o quê? Então, se eu considerar o y1 como um todo, ou seja, eu estou considerando dado y1, dado meio mais θ sobre 4. Então, dos valores do y1, a chance de sair o x2 é θ sobre 4. E a chance de sair o x1 vai ser igual a meio, que é a chance dele, ó, meio sobre meio mais θ sobre 4. Então, se eu tenho y1, então eu tenho que o x2 ele vai ser uma distribuição binomial. Então, se eu tenho y1 indivíduos com essa característica, desses y1 eu tenho x2 com essa probabilidade aqui que eu circulei, então a variável x2 é uma binomial com o valor total de y1 indivíduos e a probabilidade de sair x2 entre x2 e x1. Então vai ficar θ sobre 4 sobre meio mais θ sobre 4. Bom, então qual seria a esperança dessa binomial aqui? A esperança da binomial esperança de x2 é o quê? É NP, vai ser y2 vezes, desculpa, y1 y1 vezes o p, vai ser n vezes p, né? Θ. Vou colocar o 4 em evidência, vamos ver, vai ficar θ sobre 4. Aqui vai ficar, vou colocar o 4 em evidência, vai ficar 4, 2 mais θ. Pronto, 2 mais θ. Aí corto esse 4 com esse. Então eu vou ter que a esperança de x2 vai ser y1 vezes θ sobre 2 mais θ. Então aqui eu vou imputar os valores para o x2. Esse aqui vai ser o valor esperado do x2. Então eu vou, é como se eu fizesse o meu x2 chapéu. Então essa aqui vai ser a minha etapa E, a etapa de estimação. Então essa aqui seriam as minhas etapas. Bom, então encontrei aqui, né? Então isso aqui é o mais difícil, né? Então depois que eu encontro as duas etapas, eu posso fazer o algoritmo. Então como é que fica o algoritmo? Então o primeiro passo seria dar um chute inicial θ0. Dar um chute inicial θ0. θ0. E aí o segundo passo vai ser o quê? Vai ser, eu vou fazer a etapa E. Então a etapa E, seria o quê? A etapa E seria atribuir valor para o x2. Então o x2 chapéu vai ser igual a então o x2 ele vai ser
o que? O x2 vai ser o que? Vai ser o y1 vezes o θ 0 sobre 2 mais o θ 0. E aí eu vou para a etapa M. Então é etapa M, etapa M. Então eu vou colocar aqui o x2 no primeiro looping, né? Então a etapa M vai ser o meu θ1 vai ser igual a quanto? Eu vou voltar aqui para a etapa M. Deixa eu ver aqui. Etapa M. Aqui, x2 mais y4, né? Então vai ser o x2 que eu, na verdade é o x2 que eu obtive na etapa anterior, né? Mais o y4 sobre x2 mais y4 mais y2 mais y3. Então o que vai acontecer? Então eu obtive o y1, depois eu volto e tento fazer de novo. Então vou fazer de novo isso aqui. Então aí eu vou ter um x2, né, na etapa 2, aí vai depender do θ1. Então o que acontece? Eu vou sempre atualizando o x e o θ. Então vou fazer isso até um θ n menos um θ n menos 1 menor do que um epsilon. Então vou fazer isso até a diferença dos θs forem bem pequenininhos e atingir a convergência. Então esse aqui é um exemplo um pouco complexo, né, fazer essas contas aqui, mas aí na aula de laboratório eu acho que vai ficar mais fácil para entender, né? Então a gente vai fazer esse exemplo aqui na aula de laboratório, vai ver os θs que a gente obteve. Eu só vou mostrar aqui os resultados, caso vocês devem ter curiosidade para saber esses resultados aqui. Então eu vou ter o xt, né? Ele coloca aqui o x2 é uma binomial, θ sobre 4, meio mais θ sobre 4. Então aqui ele já está fazendo o algoritmo, ele já coloca os valores aqui do y2, do y3, do y4. E aí ele fez, ó, então isso aqui ele já colocou no R. Então se vocês perceberem aqui, ó, ele dá um chute inicial θ igual a meio, e aí ele vai fazendo o passo M, né? O passo M e o E, que ele está mostrando só o passo M, ele está mostrando quanto que dá com o primeiro chute inicial, a diferença do θ com o anterior deu 0,12. E aí ele vai fazendo para o segundo. Aí o segundo foi para 0,6, a diferença já diminuiu, ó. Então percebam que à medida que o algoritmo vai andando, a diferença entre os θs vai diminuindo, ó. A diferença de θs consecutivos, né? Então o θ ele vai convergindo, ó. Ele vai chegar um momento que ele não muda mais, ó. Vai ficar 0,6268. Então esse seria o estimador, o θ ótimo. Então o algoritmo M ele funciona dessa maneira. Então qualquer chute inicial que ele desse aqui, a gente vai ver isso na aula de laboratório, posso dar um chute inicial bem diferente. Vai chegar uma hora que vai convergir para esse valor aqui. Ele vai atingir esse valor. Então esse é o grande benefício do algoritmo M, né? Independente de para onde eu vou, né? De onde eu começo, né? Ele vai sempre para o mesmo resultado. Bom, então eu vou fazer uma pausa aqui, eu vou encerrar a gravação aqui, aí eu vou mandar o segundo vídeo, que seria eu fazer um outro exemplo do algoritmo M, que é um pouco mais até simples de entender, que seria de regressão. Então eu vou fazer regressão com dados faltantes. E aí vocês vão ver como que eu posso encontrar estimadores de regressão quando eu tenho dados faltantes.